Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas Moreira Gonçalves. Eu sou um dos fundadores do CENC, o Centro de Estudos dos Mercados Financeiros e de Capitais. E hoje eu venho aqui tecer alguns comentários acerca do tema offshore. Nos últimos dias, o tema ganhou grande relevo na mídia em decorrência das notícias publicadas envolvendo as offshores do nosso ministro da Economia, Guedes, e também do presidente do Banco Central do Brasil, Campos Neto. Esse vídeo não tem viés político e eu não vou aqui tecer comentários acerca das offshores do ministro da Economia e do presidente do Banco Central, pois seria leviano da minha parte tecer qualquer tipo de comentário sem ter conhecimentos profundos, relevantes das offshores e dos lastros financeiros das offshores destes dois profissionais que já demonstraram ser muito competentes. Mas, tratando das offshores, e agora falando como um advogado de mercado de capitais, um advogado envolvido em operações de M&A e que já vivenciou por muitas vezes e já assessorou por muitas vezes clientes que possuem offshores no exterior com finalidades diversas e todas elas lícitas, é importante desmistificar o tema e quebrar o paradigma de que manter recurso no exterior é com finalidade ilícita. Isso é uma grande mentira e é reflexo de práticas indevidas que aconteciam no passado, mas que hoje dificilmente vão ocorrer com tanta facilidade, porque as receitas federais dos grandes países já possuem tecnologia e já possuem leis e regulamentações que favorecem o controle das transações financeiras realizadas no exterior e favorecem a coerção de crimes como evasão de divisas, lavagem de dinheiro, financiamento ao narcotráfico e ao terrorismo. Casos como o Panama Papers cada vez menos serão vistos. Igualmente, crimes que antes eram muito comuns, mesmo antes do petrolão, como era o dólar cabo, hoje também dificilmente ocorrerão. Por exemplo, no caso do Brasil, a E-Financeira, que é um convênio entre as instituições financeiras e a Receita Federal do Brasil, de forma que as instituições financeiras remetem uma série de dados para a Receita Federal do Brasil, possibilitando a ela cruzar os dados entre os balanços patrimoniais, as demonstrações financeiras das empresas, as declarações de imposto de renda das pessoas físicas para com o volume de transações. Isso dificulta a ocorrência de crimes de evasão fiscal, seja em território nacional ou em território estrangeiro. Em 2014, com o FATCA, por exemplo, com a Lei de Compliance Financeira Americana, a Foreign Account Tax Compliance Act, a Receita Federal dos Estados Unidos, a Internal Revenue Service, começou a exigir de seus parceiros comerciais e financeiros, das nações parceiras e ativas comercialmente, que se tornassem signatários da FATCA, viabilizando que as suas instituições financeiras destes países remetessem as informações das transações financeiras dos US person, tanto os residentes no solo americano como os nativos americanos, fizesse com que, por meio das receitas federais desse país, recebendo os dados das instituições financeiras, se remetessem para a Receita Federal norte-americana e que ela pudesse cruzar os dados. A partir de 2014, a lei foi publicada e de lá para cá, os estudos demonstram que a ocorrência de crimes como lavagem de dinheiro e evasão de divisas teve uma significativa redução. O Brasil, por meio do Banco Central e por meio da Receita Federal do Brasil, aderiu à maioria das melhores práticas de compliance financeiras do Reino Unido e dos Estados Unidos e regulou por meio do Conselho Monetário Nacional e de suas circulares uma série de medidas a fim de controlar as transações e trazer maior transparência aos mercados financeiros e de capitais. Culminou em 2016 com a Lei da Repatriação, que foi a última oportunidade que o governo brasileiro deu para os seus residentes que, por qualquer motivo, mantivessem recursos no exterior, declarassem a existência desses recursos para o Brasil, excluindo a punibilidade, recolhendo os impostos devidos e regularizando a situação desses ativos mantidos no exterior. Já foi apresentado aqui os esclarecimentos por que é lícito e por que hoje
manter recursos no exterior sem declarar no Brasil com a finalidade de fraudar credores, de fraudar o fisco, de blindar patrimônio ou de cometer crimes de outras naturezas, hoje a dificuldade de acontecer é muito maior. E aí, a partir deste ponto, fica claro que as offshores mantidas no exterior e que continuam existindo com um crescimento relevante, são adotadas com finalidades lícitas. E é por isso que esse vídeo agora eu vou apresentar algumas das ferramentas que são utilizadas. Por que os clientes utilizam as offshores? O cliente, o sócio, a pessoa física, utiliza a offshore para, por exemplo, promover o seu planejamento sucessório ou para diversificar a sua carteira de investimentos. Constituindo uma offshore, custeando lá cerca de $20 mil, uma offshore em BVI ou em Luxemburgo ou nas Ilhas Caimã, o sócio e sua família, que normalmente as offshores são constituídas pelos patriarcas e pelos filhos, eles podem ali promover investimentos com uma moeda mais forte. Normalmente esse país te dá a opção de adotar o dólar ou o euro, então você fica menos suscetível às variações cambiais. Você está em uma ilha, em um país que tem historicamente a política de juros baixos, uma inflação extremamente estável e adotam o common law. Diferente do civil law que é adotado no Brasil, são menos leis e mais práticas, e com isso os contratos vinculam muito mais as pessoas e tem muito mais flexibilidade na adoção dos contratos. Então, para a regulação de relação entre sócios, é muito mais fácil e é muito mais efetivo e muito mais eficaz a adoção das offshores com essa finalidade de diversificar a carteira de investimentos e também regular um planejamento sucessório ou uma relação com outro sócio. Antes de adentrar a relação com outro sócio, e aí eu vou apresentar o offshore como uma relevante ferramenta de investimento e de controle de participações no exterior, inclusive por pessoas jurídicas, por empresas que possuem atividades comerciais e depois implementam sucursais em outros países, a offshore tem um comportamento como uma espécie de fundo de investimento de participações, ou uma espécie de hold para gerir essas participações e trazer eficiência financeira e tributária. A tributária eu não vou adotar aqui, não vou ficar falando muito do diferimento, da ausência de imposto sobre doação, porque tais aspectos tributários vão ser adotados por um outro fundador aqui do SENC, que é o Ulrich Soares, um excelente tributarista. Então, voltando ao caso, para finalizar o planejamento sucessório envolvendo as offshores têm uma cláusula que é largamente adotada nos contratos de constituição delas, que é a cláusula The Right of Survivorship. Por meio dessa cláusula, o que quer dizer é que se eu, minha esposa, exemplificando, eu, minha esposa e nosso filho constituímos uma offshore e na ausência, quando minha esposa e eu falecermos, não vai ser necessário abrir um inventário e abrir um procedimento administrativo para promover a sucessão dessas participações nossas, porque com a cláusula o que define é que, na ausência de dois sócios, o terceiro, e assim sucessivamente, se tornam titulares da integralidade das participações. Então, se minha esposa e eu falecermos e o nosso filho tornar-se titular de 100% das ações, o que ele deverá fazer é promover a devida declaração em sua declaração de imposto de renda aqui no Brasil. Finalizados os aspectos, então, principalmente pensando em planejamento sucessório, a offshore é a garantia de juros baixos, de moeda sólida, diversificação de carteira de investimento e otimizando a sucessão dos ativos ali mantidos para os filhos. Além disso, a offshore pode adquirir não só participações societárias no exterior, como também imóveis, por exemplo, nos Estados Unidos, o que ajuda a diversificar, inclusive, a carteira de investimentos da offshore. É importante só dizer que, hoje, antes da reforma tributária, o Brasil entende que para participações no exterior, inclusive em relação às participações mantidas em uma offshore ou em um trust, você só paga o imposto de renda no país
quando os recursos forem remetidos ao país, é o chamado regime de caixa. Com a reforma tributária, eles querem estabelecer o regime de competência, que seria, a partir do momento que eu oferir o lucro lá, já ser tributado. Mas, novamente, eu não vou entrar nesse aspecto. Tratando agora das outras duas ferramentas utilizadas envolvendo as offshores, que é a captação de investimentos e também a estruturação de planos, programas de stock options, largamente utilizado por muitas empresas, principalmente com bases tecnológicas, para regular os seus planos de estoque. Então, primeiro falando do programa de stock options, o que muitas empresas fazem e fizeram? Estabelecem que a offshore vai controlar a operacional, por exemplo, no Brasil, estabelecem ali dentro a estrutura de investimento e também o programa Stock Options, regula o programa e as regras para entrada, saída, eventos de liquidez entre todos os sócios dentro dessa estrutura, com uma natureza mercantil, e flexibiliza, inclusive, as entradas e saídas e flexibiliza da maior transparência e eficiência a todo o programa. Pensando na offshore como uma estrutura de investimento, muitas empresas e muitas pessoas, residentes ou não no país, utilizam a offshore pensando novamente nessa questão da moeda forte, dos juros baixos, de uma taxa de inflação estável e também o diferimento imposto naturalmente em segundo plano, utilizam das offshores para poder promover a sua e também, é claro, facilitando as transações sempre em dólar ou em euro, não estando tão suscetível aos efeitos da variação cambial, utilizam dessa ferramenta para promover investimento em outras empresas, centralizar ali os recursos e também, novamente tratando do common law, flexibilizar e deixar mais transparente e efetiva as regras entre os sócios. Hoje era isso que eu queria deixar aqui de comentários, os principais comentários que eu queria tecer. Agradeço quem me acompanhou até aqui e sigo à disposição para esclarecer dúvidas e peço que sigam a página do SENC. Obrigado.